Se você tem dívida, já teve aquela sensação de que a dívida nunca termina, nunca chega ao fim, você nunca consegue pagar. E quando tenta pagar, precisa de adquirir uma nova dívida para pagar a velha dívida. Se essa é a sua situação, este vídeo é para si. E nós estamos aqui a trazer de forma concreta o que as dívidas significam, não somente na sua vida, mas também na vida do investidor. Porque existem dois tipos de dívida e nós vamos falar sobre elas neste vídeo. No vídeo passado nós falávamos sobre o grande vilão das nossas vidas, e se você ainda não viu esse vídeo, corre para assistir o vídeo, porque fala de um vilão que não nos deixa passar para o próximo nível, que é a nossa liberdade financeira, e nós devemos tratar de eliminar esse problema da nossa vida, principalmente o fator de não saber dizer não. Se você quer perceber melhor sobre isso, vai assistir o vídeo, que lá está bem explicado tudo relacionado com esse tema. Seja bem-vindo ao Aloma Finanças e vamos ao vídeo. Hoje estamos a falar sobre dívidas e não é impressão sua o fato de que a dívida parece que está a perseguir-me. Falando especificamente sobre os tipos de dívida, primeiramente existem dois tipos, que são as dívidas boas e as dívidas más. Quando falamos de dívidas más, falamos especificamente sobre aquela dívida que você faz para comprar um bem supérfluo. Aquela dívida que você faz para pagar uma outra dívida. A dívida que você faz para ir a uma festa, a um evento que não vai lhe trazer nenhum benefício. Se você está adquirindo uma dívida para participar de um evento, para fazer networking ou para futuros investimentos, isso consideramos como um investimento a longo prazo. Ou seja, você está a visar o futuro e você quer ter melhores conexões. Entretanto, você pode usar aquilo que é o valor da sua reserva de emergência para participar desse evento. E é por causa disso que uma das primeiras coisas que deve ser feita, após ter entendimento ou conhecimento de que existe finanças pessoais, uma das primeiras coisas que nós já aconselhamos como consultores é fazer aquilo que é a sua reserva de emergência. Ou seja, pouco a pouco ao longo do mês, você vai formando aquilo que é a sua reserva de emergência. Se você não sabe como formar a sua reserva de emergência, eu disse no vídeo passado, eu só deixar nos comentários, quero saber como fazer a reserva de emergência, quanto é preciso, por quanto tempo, tudo sobre isso. Vamos trazer um vídeo específico a falar sobre isso. Mas o primeiro passo que nós aconselhamos sempre a fazer é formar aquilo que é a sua reserva de emergência. Por que tem essa reserva de emergência? Essa reserva você pode usar especificamente para essas questões também. Tem uma oportunidade de investimento a longo prazo ou a curto prazo, você pode tirar da sua reserva e usar para esse investimento. Não tendo a necessidade de pedir dinheiro emprestado, que vai vir com juros e outras desvantagens para participar desse evento. Mas não tendo opção, recorre-se a um empréstimo. Entretanto, a dívida má não tem nenhum benefício a longo prazo ou a curto prazo. É somente para o nosso bel prazer. É somente para satisfazer aquilo que é um desejo nosso. E não é uma dívida considerada boa em termos de investimento ou na linguagem de investidores. Então, em finanças pessoais, se você faz uma dívida somente para comprar um novo perfume, por exemplo, já tem 10 em casa e você precisa comprar um novo perfume, então vou fazer mais uma dívida, pedir dinheiro à minha irmã, à minha tia, a um amigo, somente porque aquele perfume está na promoção e eu preciso comprar. Precisa ou deseja? Se é um desejo, então... Agora temos o outro lado da moeda, que são as dívidas boas. Existe dívida boa? Sim, existe dívida boa. Dívida boa é quando queremos investir. Estamos para fazer um investimento e não temos caixa suficiente, ou não temos dinheiro suficiente, ou a nossa reserva de emergência não é suficiente para arcar com esse nosso investimento. Então, adquirimos um empréstimo, fazemos aquilo que é o nosso investimento e o lucro que nós vamos obter com esse investimento que visamos que será benéfico para si, para a sua empresa, você pode começar a pagar aquilo que são os juros e pagar o valor na totalidade. Se for a prestar atenção, várias empresas a nível nacional e internacional
tem aquilo que são dívidas. Então, consideramos essas dívidas como dívidas boas, porque tem o objetivo de fazer com que a empresa cresça mais, alavanque, que consiga alcançar outros mercados, ou até, pode não ser outros mercados, mas internamente ela consiga se expandir, até melhorar os serviços, aquisição de novo equipamento. Se tem, por exemplo, uma empresa de impressão gráfica, você precisa melhorar a qualidade de entrega dos seus produtos. E tem uma nova máquina que surgiu no mercado. Essa máquina faz melhores bordados. Então eu preciso ter essa máquina porque os meus clientes gostam desse tipo de bordado. Fazendo um empréstimo eu adquiro essa máquina. Então eu consigo melhorar aquilo que são os meus serviços. Isso é uma dívida boa, porque vai melhorar as vendas, pode anexar um novo produto naquilo que são os seus serviços. Então isso vai melhorar aquilo que são as suas vendas, vai melhorar aquilo que é a entrada de dinheiro. Então, entrando mais dinheiro, você também vai conseguir pagar as suas dívidas. Mas isso para dizer o quê? Que você está pedindo um empréstimo para ter benefícios. Não somente para os seus desejos, mas sim para alavancar aquilo que é o seu investimento. Para alavancar aquilo que é o seu empreendimento. Então, essa é considerada a dívida boa. Então, tem a dívida má e tem a dívida boa. O efeito da bola de neve. O efeito da bola de neve significa que você vai pedir um empréstimo, por exemplo, de 5 mil meticais. E esse 5 mil meticais, ao longo do tempo, imaginemos que tem uma taxa de juros de 5%. Ao longo do tempo, esse valor vai aumentando. E você vai pagando mensalmente o valor dos juros. No primeiro mês, você paga 250. No segundo mês, mais 250. No terceiro mês, mais 250. Aí ainda não pagou o valor principal, que são os 5 mil meticais. Quando chega no final do mês, já pagou mais de 2.500 meticais somente de juros. E isso representa aquilo que é a bola de neve. São os juros compostos, agravam aquilo que é a dívida. Imagine se não paga esse valor. Aí é pior. Significa que você está a dever os juros e o valor principal. Por isso que nós não recomendamos pedir empréstimo para uma atividade que não vai ter um retorno, quer seja financeiro ou networking ou algo que será benéfico para aquilo que é a sua liberdade financeira. E por que as pessoas fazem dívida ou empréstimo? São por vários fatores. Alguns fazem por causa de necessidade, por exemplo, diz que tem que ter aquilo que é a sua reserva de emergência, mas não tendo, alguns acabam pedindo emprestado para arcar com aquilo que são algumas despesas médicas ou outros fatores, por ter algum problema no carro, algum problema na escola das crianças ou na sua própria faculdade. Então isso faz com que acabemos pedindo dinheiro emprestado para arcar com consequências que são as nossas despesas, algumas fixas, outras não. Mas nós temos um vídeo no canal que fala sobre provisionamento. Vai assistir para você saber como fazer esse provisionamento para saber arcar com essas despesas que vão surgindo ao longo do ano, que nós muito bem sabemos algumas dessas despesas que vão acontecer. E como já disse anteriormente, existem aquilo que são as dívidas boas. E o problema não é pedir dinheiro emprestado. O problema é pedir dinheiro emprestado sem um plano, sem um objetivo claro com o que vamos fazer com o dinheiro. E alguns somente pedem dinheiro emprestado, até podem ter um plano, mas acabam não seguindo esse plano. Como escapar? Acredito que aqui é a parte onde muitos estão interessados em saber. Já tenho dívidas, como é que eu posso escapar dessa situação ou resolver essa situação em que me encontro nesse momento. Primeiro de tudo, vá escrever, anotar no seu celular ou no caderno todas as dívidas que tem. Tenho dívida no padeiro, com o mecânico, com a tia do mercado, tenho empréstimo no banco, coloque lá todas as dívidas. Dívida no banco, qual é o valor de juros também. Colocar tudo no papel. Depois de colocar tudo no papel, geralmente quando tem uma dívida no banco, eles já descontam diretamente, então não tem muito o que fazer. Mas as outras dívidas, é necessário que nós tomemos um posicionamento. O segundo passo é priorizar aquelas dívidas que têm maiores juros. Verifique as datas. Tem que colocar ali data. Eu fiz essa dívida no ano X. Se aquela dívida que fez com a sua mãe é de 2023,
Ah, mas ele é minha mãe. Mesmo sendo sua mãe, você pediu dinheiro emprestado, tem que pagar. É um compromisso que você colocou na sua agenda. Que eu vou pedir dinheiro emprestado a alguém. É a minha mãe, meu vizinho, quem quer que seja. Então, tem que arcar com o que são os seus compromissos. É uma obrigação que você tem. Eu pedi emprestado em 2023. Veja, em termos de prioridade, as datas. Essa aqui é a mais antiga. Então, liquide, pague essa dívida mais antiga. Como o terceiro passo, parece óbvio, mas não faça mais dívidas. Mas eu tenho um empreendimento. É necessário fazer a separação das contas pessoais com as contas da empresa. Você tem que ter a sua própria gestão, né? Falamos sobre finanças pessoais. Se você tem um empreendimento, as contas da empresa são as contas da empresa. Então, quem deve ter dívida é a sua empresa, não você como pessoa singular. Essa dívida é para compra de máquina. É a empresa que vai arcar com essa dívida, com juros ou com tudo relacionado com a empresa. Dinheiro que entrou do seu salário é para suas despesas. Dinheiro que entrou através do seu negócio é para fazer a empresa crescer. Mas eu uso dinheiro da empresa? Sim. Se você quer usar dinheiro da empresa, tenha um salário também. Então você vê que você vai ter 2 salários. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas o fato é que tem que haver separações de contas. Pessoal e empresarial. A empresa e as suas contas. Então, tem que ter essa separação. Senão, esse empreendimento nunca vai crescer. Porque você vai levar todo o dinheiro que é do lucro e vai usar para redução das suas despesas pessoais. Mas isso não é ético, não é o foco. O foco é fazer com que a empresa cresça e você também cresça com esse empreendimento. Ah, mas eu preciso pedir emprestado no outro banco para ir pagar uma dívida que eu tenho em outro banco, ou que eu tenho dinheiro no banco para pagar aquilo que são as minhas dívidas atuais, eu estou muito mal. A fazer renda extra. Procuro fazer renda extra, procuro trabalhar mais para quitar todas as suas dívidas. E também temos uma solução, claro, que é o último passo, que é negociar as dívidas. Se conseguir negociar as dívidas, vai e conversa com as pessoas. Eu tenho dívida com o meu vizinho, com o meu mecânico. Conversa com essas pessoas para tentar reduzir ou negociar a possibilidade de pagar em parcelas. Você vai dizer, olha, eu vou começar a pagar no mês de setembro e vou começar a pagar o valor X, semanalmente ou mensalmente. Se eu tenho uma dívida, por exemplo, de 10 mil, eu tenho uma dívida de 10 mil com o mecânico. Então, você vai lá e conversa com o mecânico. Vou pagar em 2 prestações. Essas 2 prestações serão em 2 meses. Vou pagar no mês de setembro e outubro. Então, se ele aceitar, tudo bem. Tem que cumprir com esses prazos que você estabeleceu. Fique tranquilo, dívida não é um bicho de 7 cabeças. Se você está atolado de dívidas, parece que é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Você tem como resolver todo esse problema. E é necessário fazer um plano bem detalhado para quitar todas essas dívidas. Então, se você tem dívida, anote, veja quais são as prioridades ou as dívidas prioritárias e pague tudo para você ficar com o nome limpo. Não tenha dívidas de coisas que não vão fazer crescer financeiramente. Busque ter dívidas que são benéficas para si, para investimento ou para crescer aquilo que é a sua família. Mas especificamente é algo pessoal. Eu não sou muito a favor de dívidas, prefiro não ter nenhuma dívida, dormir tranquila. Se você puder não ter dívidas, acredito que essa é a melhor opção. Falo em termos de pessoal. Procure fazer renda extra, faça renda extra, venda produtos no seu serviço ou na internet. Hoje já temos a internet que facilita muito aquilo que é a expansão daquilo ou melhoria daquilo que é a nossa vida financeira. Então procure vender produtos, procure criar também produtos, procure inovar na sua área ou em outras áreas. Mas o fato é que você precisa achar uma outra fonte de renda para conseguir arcar com aquilo que são os seus investimentos ou dívidas ou os teus planos e projetos. É sempre necessário ter uma
renda extra. Se o seu objetivo é alcançar a liberdade financeira, ter uma renda extra vai fazer com que esse seu objetivo seja mais próximo. Para o vídeo de hoje é só. Se esse vídeo fez sentido para si, pedimos que siga os nossos canais nas redes vizinhas, deixem ficar o vosso like, subscrevam-se e